O grande incêndio de Londres, em setembro de 1666, se alastrou pela cidade. 175 hectares da Londres medieval foram calcinados. Como a cidade iria se recuperar de um golpe quase mortal? O incêndio de Londres foi uma calamidade. Não existe outra forma de vê-lo. Um incêndio que destrói o coração de uma grande cidade, apesar dela estar decadente, deixa um vazio que pode ser preenchido com esperança e oportunidade. Qualquer coisa podia ser colocada no coração de Londres. Nos 300 anos seguintes, a Londres moderna cresceria para se tornar a maior cidade do mundo. A Londres vitoriana se tornaria a capital de um grande império colonial. É uma cidade que se espalha por 32 quilômetros para todos os lados e quase toda ela aglomerada de gente. Pela primeira vez desde a Londres romana, ela é o centro do império. E está se tornando a maior, a mais importante, barulhenta e suja cidade do mundo. Foi inevitável que durante a Segunda Guerra, essa grande metrópole se tornasse, nas palavras de Winston Churchill, o maior alvo do mundo para os aviões de Hitler. Parecia que Londres ia ser aniquilada. Eles decidiram destruir Londres, derrubando o moral das pessoas com bombardeios toda noite a partir de setembro de 1940. Para começar, bombardearam 57 noites seguidas. Os prédios da cidade foram devastados pelas bombas e o fogo mais uma vez subiu aos céus. No final da guerra, a Grã-Bretanha estava exaurida e falida. Por 400 anos, a história de Londres foi de destruição, renovação e oportunidades perdidas. A história de Londres. Depois do grande incêndio de Londres em 1666, a cidade poderia ter sido reconstruída, segundo padrões modernos. Mas a nova Londres, que ressurgiu das cinzas, não saiu do jeito que os planejadores esperavam. Logo depois do incêndio, a primeira preocupação eram os milhares de cidadãos desabrigados. Cerca de 25% da população. Muitos viviam em acampamentos improvisados no meio dos entulhos ou nos campos fora da cidade. O rei, Charles II, restituído há pouco ao trono, assumiu pessoalmente o compromisso durante o incêndio. Ele apareceu em público para reafirmar que não pouparia esforços para abrigar os londrinos. Mas a própria Londres era a prioridade. A prosperidade da Inglaterra dependia do desenvolvimento de Londres em sua eficiência como um lugar de comércio. A preocupação de todos depois do incêndio era reerguer Londres para reacender o comércio. Charles estava dividido. De um lado, ele precisava do dinheiro gerado pela cidade. Do outro, ele pretendia morar numa capital digna de um rei. Ele passara a juventude exilado na Europa, um convidado indigente nas esplêndidas capitais com quem possuía relações continentais. Charles II estivera em Paris. Ele conheceu todos os grandes centros de arquitetura. Para ele, Londres era uma cidade decadente quando regressou e ficou muito aflito com o que encontrou. Ele não ia viver na cidade de Londres que ele herdou. Agora que a cidade medieval dilapidada não existia mais, Charles tinha a chance de criar uma magnífica cidade planejada, condizente com o status de Londres como capital de uma grande nação mercantil. Poucos dias depois do incêndio, 5 candidatos apresentaram planos para uma nova Londres ao rei. O cientista Robert Hooke propôs um quadriculado moderno. Richard Newcourt queria colocar todas as paróquias num só quarteirão. Valentine Knight encheu a cidade de canais. O nobre John Evelyn desenhou uma série de alamedas elegantes. Mas o projeto mais ambicioso veio do amigo de infância do rei, o astrônomo e arquiteto
Christopher Wren. Era assim que Londres ficaria na visão de Wren. Ele compartilhava a visão de Charles de uma capital de estilo europeu com grandes piazzas, avenidas retas e cenários magníficos. Mas a pressão sobre Charles e as autoridades da cidade para tomarem logo uma decisão era intensa. O comércio padecia e as pessoas estavam desesperadas para reconstruir suas casas e negócios. Londres era uma cidade de empreendedores e livre comércio. Era muito difícil para o Estado ou para a Prefeitura comprar todos aqueles terrenos. Era isso que devia ser feito se eles quisessem replanejar a cidade, se quisessem alargar ruas, construir praças, alamedas e cenários. Eles teriam que comprar terras dos donos, só que não havia tempo, dinheiro e, sinceramente, muita disposição. Todos os grandes planos foram rejeitados. Os próprios donos teriam permissão de reconstruir suas casas. O traçado medieval das ruas seria mantido. Mas Charles já tinha decidido que os londrinos não reconstruiriam um palheiro de vielas e casas de madeira. Então ele pediu a Christopher Wren e ao cientista Robert Hooke que supervisionassem a reconstrução da cidade. Eles mandaram alargar as ruas principais. Assim o fogo não chegaria ao outro lado da rua. Eles também exigiram que todas as casas novas fossem feitas de pedra, tijolo e cerâmica. As construções britânicas, a partir daí, eram estruturalmente sólidas. Eram todas projetadas. Há construções que estão de pé ainda hoje, da época de Wren e Hooke, que se importavam com a qualidade do tijolo, com a profundidade das fundações e com as qualidades estruturais da pedra. Tudo era novo e a construção da cidade de Londres se tornou moderna. Em 1677, o monumento ao grande incêndio de Londres foi inaugurado. Um enorme pilar de 62 metros de altura, finalizado por uma urna em chamas. A poucos metros do local onde o incêndio começou. Ele serve tanto como um lembrete, quanto como um símbolo do nascimento da nova Londres, das cinzas da antiga. Wren fracassou em seu sonho de recriar Londres completamente, mas recebeu um prêmio de consolação. Ele foi escolhido para reconstruir as igrejas da cidade que tinham sido destruídas pelo fogo. Uma tarefa que o consagraria como o homem que criou a silhueta da Londres moderna. Sir Christopher Wren encarou o desafio e deixou uma marca permanente na silhueta de Londres, que sobreviveu até os bombardeios da Segunda Guerra. Todas as igrejas eram tão diferentes. Ele se cercou de um grupo de jovens arquitetos talentosos que conheciam a arquitetura europeia. E eles alimentaram Wren, seu líder. Capelas, catedrais, minaretes, grandes, enormes, pequenas, todas diferentes. Além disso, pela primeira vez, ele teve a oportunidade de construir igrejas para a Igreja Anglicana. O foco do trabalho de reconstrução de Wren foi a igreja mais importante de Londres, a Catedral de St. Paul, muito danificada no incêndio. De todos os monumentos perdidos, a maior perda foi a Catedral de St. Paul. Ela sempre foi o símbolo de Londres, da virilidade econômica. Ela possuía um domo que caiu no período elisabetano, mas ainda era de longe a maior catedral da Inglaterra. A grande pergunta era o que fazer. Eles precisavam de uma catedral, precisavam de um grande edifício no centro da cidade. Foi pedido a Christopher Wren que desenhasse a nova catedral. Mesmo antes do incêndio, ele já sonhava em construir o primeiro domo renascentista de estilo europeu na Inglaterra e pensou em executar esse projeto. Mas ele tinha que agradar 3 clientes. O rei, que compartilhava o desejo de Wren por uma igreja europeia moderna, a igreja anglicana, que não tolerava qualquer coisa que lembrasse o catolicismo romano, e as almas conservadoras da prefeitura de Londres, que simplesmente queriam um enorme símbolo de status, de preferência com um domo. Os projetos de Wren
nunca deixavam entrever se seria um minarete ou um domo. Mas as pilastras que ele colocou nas fundações sempre foram para um domo. Não sabemos o que a prefeitura achou que Wren ia construir, mas ele sempre soube que seria um domo. Wren sempre disse que ele queria construir para a eternidade. Ele passou 7 anos planejando vários projetos. Para vender seu favorito, ele passou 1 ano construindo uma maquete de 5,5 metros, que foi rejeitada pelo clero por ser estrangeiro demais. Finalmente, em 1675, Wren conseguiu fazer todos os interessados chegarem a um acordo. Ele colocou um minarete em cima do domo e as fundações foram erguidas. A catedral levou 35 anos para ser construída, mas Wren viveu para ver sua obra-prima pronta. Sobre a porta sul, ele entalhou uma fênix ressurgindo das chamas e a palavra Resurgan, que significa Eu ressurgirei. Esse domo era extraordinário e se elevava acima de Londres, com mais de 850 toneladas de alvenaria em cima dele e uma cruz para coroar e poder ser visto de Epsom. Era uma obra de tirar o fôlego em 1711. Era uma catedral ousada, a primeira catedral anglicana. Graças ao incêndio e à obra pioneira de Christopher Wren e seus colegas, a Londres moderna nasceu. A silhueta de Wren, com suas 51 igrejas dominadas pelo domo maciço da catedral, viveriam por mais 200 anos, até a chegada dos bombardeiros de Hitler. Cinquenta anos depois do grande incêndio, no começo do século XVIII, Londres tinha mais uma vez se expandido incrivelmente e se tornado a maior cidade da Europa. A geografia da cidade também tinha mudado física e socialmente. Os super ricos agora viviam a oeste e os paupérrimos a leste. As classes pobres de Londres tinham sucumbido ao vício do gin, provocando um pânico moral na corrupta cidade superpovoada. Na cidade medieval, os ricos e os pobres viviam lado a lado. Eles achavam normal que todas as classes se misturassem. Depois do incêndio que pôs fim a Londres medieval, os ricos viram a oportunidade de um recomeço. Então migraram para o oeste, deixando os pobres na cidade, onde eles tenderam a migrar para leste, dando início à polaridade que existe até hoje entre os ricos no oeste e os pobres no leste. O pioneiro na criação do abastado West End londrino foi Nicholas Bourbon. Filho de um pastor puritano, Bourbon estudou na Holanda, onde adquiriu uma nova visão sobre finanças e como ganhar dinheiro. Ele representava uma nova estirpe de empresários londrinos agressivos. Ele era ambicioso, um financista, um apostador. Em um dado momento, no final do século XVII, quando Londres crescia além da imaginação para se tornar um tipo de cidade que ninguém jamais vira, ele criou uma maneira para que as pessoas ganhassem dinheiro reconstruindo Londres. Nos anos 70, 80 e 90, Bourbon comprou terrenos no oeste de Londres. Campos verdes, onde construiu corredores de belas casas em ruas retas com praças. Decidido a cortar custos de construção, Bourbon foi o criador de um novo estilo de casas, o sobrado. Fileiras de casas separadas que pareciam uma grande construção. Sobrados com terraço eram novidades em Londres e combinavam com as aspirações de mudança dos novos ricos da capital, que partiram para esses endereços agradáveis. Em 1720, o West End era um playground para os que tinham dinheiro de sobra. Um enorme palácio de prazeres, cheio de diversões sem fim. Salões deslumbrantes, teatros, clubes e mesas de jogo. A classe que mais crescia em Londres no século XVIII era a mercante. Eram as pessoas que mais ganhavam dinheiro no comércio de mercadorias coloniais. Mas eles não tinham uma classe. Eles não tinham berço. A classe aristocrática os desprezava. Então o que eles fizeram? Eles compraram os valores da aristocracia. Construíram grandes casas, davam grandes banquetes, circulavam em carruagens folheadas a ouro e davam festas luxuosíssimas. Em outras palavras, consumiam abertamente.
A cidade de Londres, no leste, ainda era o bairro financeiro. Aqui os negócios eram feitos em lojas de café, onde os homens se permitiam os estimulantes da moda: café, chá e tabaco. No começo do século XVIII, a Grã-Bretanha estava se tornando uma potência global que dominaria o mundo das finanças e do comércio de bens coloniais. Os navios britânicos começam a ir cada vez mais longe no mundo. E é Londres que está no centro disso tudo. Que são fechados os patrocínios dessas expedições. Que grandes mercadores e financistas estão montando a estrutura para isso. Que as docas estão se expandindo para o leste da cidade. Londres é a cidade dos especuladores. As pessoas ganham e perdem fortunas na recém-formada Bolsa de Valores. Elas estouram suas economias em loterias patrocinadas pelo governo. Elas são obcecadas por jogo, risco e, sobretudo, dinheiro. O escritor Daniel Defoe reclama: o luxo desta era vai ser a ruína da nação se não for impedido. Deixamos o comércio para ganhar em ações. Vivemos fora da realidade, trocando dinheiro por uma ilusão. Londres era uma selva de oportunidades e, mais do que nunca, um imã para aqueles que esperavam subir na vida. Você podia vir a Londres como um empregado ou um pobre qualquer, vencer nas cartas, dar sorte no emprego, fazer algum dinheiro e no dia seguinte comprar roupas bonitas para andar como um cavalheiro. A sorte também podia ir em outra direção. Você podia ser herdeiro de uma propriedade enorme, perder tudo nas casas de jogo de Covent Garden e acordar falido. Londres era implacável com os que fracassavam. Eles acabavam em guetos paupérrimos do leste. A poucos minutos do que é agora o movimentado bairro de compras do moderno West End, ficava a pior favela de Londres, St. Giles. As casas em St. Giles não eram chamadas de casas, eram pombais, para insinuar que as pessoas viviam em ninhos. Era um lugar marginalizado. Em um lugar para batedores de carteiras, assassinos, estupradores, jogatinas, briga de galo e qualquer depravação humana que alguém pudesse imaginar. O abismo entre ricos e pobres alimentava a criminalidade. E o medo de ser alvo de crimes obcecava os ricos. Jornais, mais uma novidade, circulavam nas lojas de café e regalavam seus leitores com histórias sensacionalistas sobre ladrões em estradas, assassinatos e execuções. O foco do crime para a ansiedade dos londrinos ricos era St. Giles. A paranoia com o bairro pobre atingiu seu ápice no começo do século XVIII, quando a plebe sucumbiu diante de um novo vício terrível: o gin. O gin do século XVIII não possui nenhuma semelhança com o destilado caro de hoje. Um importado holandês, Madame Genebra, como era chamado, era barato e letal. A nova bebida holandesa chegou de repente às pessoas que não bebiam destilados. A bebida mais forte que já tinham provado era a cerveja. E de repente, por 1 centavo o gole, eles ingeriam essa nova bebida fantástica, mais forte que tudo que já haviam provado. Ficavam bêbados no mesmo instante. Havia um cartaz famoso que diziam ficar pendurado em lojas de gin: bêbado por 1 centavo, alcoolizado por 2 centavos, palha de graça. Palha, claro, para cair depois de beber demais. No começo do século XVIII, o governo incentivou a loucura do gin, removendo as restrições para destilar bebidas. Logo, Londres estava amontoada de lojas de gin. Se não pudesse comprar um copo, comprava-se um trapo embebido. Estima-se que 1/4 dos prédios em St. Giles eram botequins. Seus residentes eram famosos por entornar quantidades excessivas e escapar da vida miserável por algumas horas. Os verdadeiros vilões por trás de tal devassidão, bebedeira e destruição de vidas humanas eram os donos de terra que ganhavam rios de dinheiro vendendo seu milho para destilar gin. Foi um estrangulamento econômico dos pobres.
Eles eram encorajados a consumir uma substância que destruiria suas vidas. Seria o crack daquela época. O gin era visto como o problema de Londres e em 1720 começou a reação liderada por reformistas cristãos. Londres era vista como uma cidade saindo do controle. Havia ondas de crimes e o gin era associado à criminalidade e prostituição. Assim, a proliferação da sífilis, que era a doença da época, era vista como uma consequência do gin, porque as mulheres haviam se voltado para a prostituição para manter seu vício alcoólico. Foi visto como um ataque à economia. Naquela época, pensava-se que a riqueza das nações dependia da mão de obra dos pobres. E se os pobres, em vez de trabalhar, estavam jogados às portas das lojas de gin, a economia andava mal. Em 1729, o governo deu o primeiro passo para controlar a nova droga urbana. A primeira lei do gin aumentou a tarifa paga de 5 centavos para 25 centavos e forçou seus vendedores a adquirir alvarás. Mas os londrinos logo deram um jeito de burlar as regras. A lei só se aplicava a destilados com sabor. Então os fabricantes simplesmente retiraram o zimbro do gin e rebatizaram de aguardente parlamentar. Um brinde aos cavalheiros do parlamento! Aos cavalheiros do parlamento! Em 1730, histórias de crimes e corrupção embaladas pelo gin voltaram a dominar as manchetes. Uma história em particular reacendeu a histeria do gin. O caso de Judith DeFore. A filha da pobre Judith era criada pela paróquia numa creche local. Num domingo, ela levou a criança para passear, a estrangulou e vendeu as roupas para comprar gin. O artista William Hogarth ficou tão comovido com a devastação causada pelo gin que ambientou sua ilustração mais famosa na favela de St. Giles, Beco do Gin. Uma das imagens artísticas mais expressivas de degradação social do século XVIII é a da mulher bêbada em primeiro plano, com a perna cheia de chagas da sífilis, que ao tentar cheirar seu pé, deixa escapulir seu bebê, que cai e morre. É uma imagem incomum, porque faz lembrar a gravura de uma Madonna com o bebê. E é claro, quando o bebê cai, é uma crucificação de cabeça para baixo, do jeito que os braços dele estão abertos. E a mulher é uma espécie de Maria bêbada. É quase como mostrar que os valores cristãos foram completamente pervertidos e destruídos pelo vício do gin. Nos 30 anos seguintes, o governo implementou uma série de medidas visando controlar a loucura do gin. Primeiro tentaram proibir, o que simplesmente jogou o gin no submundo. Pessoas montavam bares ilegais e mulheres vendiam doses por baixo das saias. A criminalidade alimentada pelo gin não baixava. Então as autoridades aprovaram uma série de leis que aos poucos trouxe o destilado de volta à lei. E devagar aumentaram a tarifa do gin. Mas a febre do gin finalmente se extinguiu, porque o mundo estava mudando. Em 1750, a expansão econômica chegou ao fim. Os pobres não podiam mais comprar uma bebida que se tornava cada vez mais cara. Mas, acima de tudo, na segunda metade do século XVIII, havia uma nova onda de reforma social fanática rondando a capital. Por volta de 1750, você encontra pessoas escrevendo tratados sobre como melhorar Londres e se dizendo chocadas que a maior e mais poderosa cidade do mundo esteja cheia de prostituição e bebedeiras. Tudo isso, segundo parlamentares, escritores e reformistas, precisava ser limpo. Pobreza e desvarios nunca deixariam Londres. St. Giles continuou a ser uma favela famosa até o século XIX, quando finalmente foi derrubada para aliviar o tráfego das ruas de Londres com a chegada das ferrovias. Uma nova era se descortinava e uma revolução nos transportes permitiria aos londrinos escapar da cidade para uma vida nova nos subúrbios.
Até 1811, Londres se tornaria a primeira cidade do mundo ocidental com uma população de 1 milhão. Mas ainda era relativamente compacta. Uma pessoa podia atravessar a cidade a pé em 2 horas. Em 100 anos, a geografia da cidade seria transformada pelo vigor e empreendedorismo dos londrinos vitorianos. De 10 quilômetros, a Grande Londres ia se espalhar como uma mancha pelo sudeste da Inglaterra, até, no começo do século XX, se tornar uma cidade monstruosa, 30 quilômetros de comprimento, atravessada pelo primeiro sistema de transporte de massa do mundo. Era uma megalópole, era uma cidade em franca expansão graças à tecnologia. Tudo por causa das ferrovias que atraíram as pessoas. Elas podiam chegar lá, ou seja, podiam viver lá e mais longe ainda do centro. A transformação de Londres foi impulsionada pela posição de vanguarda da Grã-Bretanha na Revolução Industrial. A primeira ferrovia a vapor foi construída por George Stephenson em 1825. 25 anos depois, a Grã-Bretanha tinha uma rede ferroviária ligando o país inteiro. A primeira ferrovia em Londres foi construída em 1836. A ferrovia mexeu com a imaginação dos londrinos, principalmente a burguesia, que podia se dar ao luxo de usá-la. Um contemporâneo escreveu: As ferrovias são tão extensas e importantes que as inúteis pirâmides do Egito e todas as louváveis relíquias da magnífica Roma antiga não chegam nem aos pés. O trem mudou o próprio tempo. Antes da chegada das ferrovias, as cidades da Grã-Bretanha tinham seu próprio horário, já que o sol nasce em horas diferentes em vários pontos do país. Com a chegada das ferrovias, eles tiveram que padronizar, senão a confusão seria completa. E é muito natural que tenham escolhido Londres com o horário solar medido pelo Observatório de Greenwich, porque Londres era a capital da Grã-Bretanha e do Império Colonial. Então, Londres tornou-se a referência de horário para a Grã-Bretanha e para o mundo. No espaço de 40 anos, grandes estações, Euston, King's Cross, Paddington e St. Pancras, surgiram na cidade. Templos do progresso. Para construir as ferrovias, grandes gargantas foram abertas na cidade. Favelas eram as terras mais baratas para construir. Os pobres foram despejados sem dó para abrir caminho para o trem. No caso de St. Pancras, eles demoliram um dos cemitérios mais antigos de Londres, desenterraram os mortos e jogaram fora, não importava. Tinham que construir trens, e esse foi o ápice da Londres vitoriana. Ao desenterrar os mortos para construir ferrovias, os vitorianos achavam que estavam contribuindo para aliviar a superpopulação da cidade. Cada vez mais pessoas se mudavam para Londres. Em meados do século XIX, os cemitérios da cidade estavam transbordando. Uma mulher reclamou de tropeçar em 4 cabeças putrefatas saindo do chão de uma igreja no sul de Londres. Mas os vitorianos tinham uma solução para a falta de espaço para os mortos de Londres. Construíram uma ferrovia exclusivamente para carregar caixões para fora da cidade. Inaugurada em 1854, a Ferrovia da Necrópole tinha uma estação mortuária no sul de Londres, onde famílias de luto traziam seus entes queridos. Caixões e parentes eram embarcados num vagão e levados ao cemitério de Brookwood, a 40 quilômetros dali. Um aspecto fantástico da história vitoriana do trem da necrópole é que ele respeitava as hierarquias da época. E você podia comprar bilhetes de primeira, segunda ou terceira classe no trem de ida para a necrópole. Se você fosse um passageiro da primeira classe, tudo bem, você continuava morto. Mas haveria pranteadores andando à frente do trem que ia bem devagar em sua última jornada com bandeiras negras ao vento. Se você fosse um passageiro da terceira classe, chegava ao cemitério o mais rápido possível e iria amontoado com todos os outros mortos paupérrimos lá atrás e jogado numa cova rasa assim que chegasse lá. Porque isso era tudo que seu bilhete comprava. Que visão incrível de mundo. Londres ainda crescia num ritmo alarmante. Então, os criativos vitorianos tiveram outra ideia radical para resolver a congestão aguda de Londres: construir ferrovias sob o chão. Entra em cena um francês brilhante, Marc Brunel, que chegou a Londres em 1799.
Ele estava fadado a dar uma grande contribuição à rede de transporte londrina. Brunel teve uma ideia para aliviar o fluxo de tráfego pela cidade. Um túnel sob o Tâmisa entre Wapping, no norte, e Rotherhithe, no sul, para criar um elo viário. Para isso, ele teve que resolver o problema de como cavar por baixo do Tâmisa. Mark Brunel observou um inseto perfurando a madeira e se perguntou como o bicho não sufocava dentro do buraco. O resultado dessa observação foi a invenção do escudo de escavação. O escudo era uma enorme moldura de ferro que permitia o trabalho de 36 mineiros sem que a terra caísse sobre eles. Atrás dos mineiros, uma equipe de pedreiros escorava o túnel. O plano de Brunel era muito ambicioso e perigoso. Se ele se desviasse do curso, esbarraria na areia abaixo ou na água acima. No ponto mais profundo do Tâmisa, o túnel ficaria a 4 metros do leito do rio. A construção começou em 1825. Mark Brunel foi auxiliado pelo seu filho, Isambard Kingdom, que se tornou engenheiro residente aos 20 anos de idade. Os Brunels previram que o túnel levaria 3 anos para ser construído, mas a obra avançava muito lentamente. Ela estava sob constante perigo de inundação. O trabalho teve que parar várias vezes. Houve muitos problemas financeiros. É quase uma dádiva que eles tenham conseguido permissão, já que era uma empreitada fútil. Além das inundações, o ar sob o Tâmisa era fétido e possuía gases venenosos. A saúde de Mark Brunel sofreu tanto quanto a de seus trabalhadores. 26 de maio. Me sinto muito fraco depois de passar algum tempo lá embaixo. Minha visão está muito turva hoje. Todos reclamam de dor nos olhos. 29 de maio. Um companheiro se diz incapaz de trabalhar hoje. Está com o mesmo problema do Huygens e todos os outros. O Boyer morreu ontem. Era um bom homem. O túnel de Brunel levou 12 anos a mais do que o previsto por ele, e os londrinos o apelidaram de o Grande Chato. O túnel finalmente ficou pronto em 1841 e foi um marco de engenharia. Mas não havia dinheiro para construir as vias que levassem a ele, e o projeto tinha sido um desastre financeiro para os investidores. Mas o túnel atraía milhares de visitantes, 2 milhões no primeiro ano. Foram organizadas exposições dentro dele com barraquinhas vendendo lembranças. Por volta de 1860, a novidade como atração turística tinha acabado e ele foi vendido para a ferrovia East London por 200 mil libras, 1/3 do custo de construção. O escudo revolucionário foi vendido como sucata. Mark Brunel morreu em 1849. Ele não viveu para ver sua contribuição vital para o transporte de Londres. Hoje, o túnel é parte do metrô de Londres. O escudo de escavação de Mark Brunel possibilitou a construção do metrô como conhecemos hoje. Ele permitiu a escavação profunda. A ideia de Brunel foi usada por outros engenheiros. Graças a ele, Londres foi a primeira cidade do mundo a resolver seus problemas de tráfego com uma ferrovia subterrânea. A primeira parte da malha era um túnel pouco fundo ligando Paddington a oeste com Farrington a leste, que foi inaugurado em 1863. Os passageiros viajavam 5 quilômetros num trem a vapor. Os jornais avisaram seus leitores que eles sufocariam se embarcassem. Tive minha primeira experiência com Hades hoje. O compartimento em que me sentei estava cheio de passageiros fumando cachimbos. A atmosfera era uma mistura de enxofre, poeira de carvão e vapores fétidos das lâmpadas de gás acima. Então, quando chegamos a Moorgate, eu estava quase morto de asfixia e calor. Eu acho melhor essas ferrovias subterrâneas serem logo desativadas, pois são uma ameaça à saúde. Mas apesar do desconforto, o novo metrô de Londres era um sucesso. As pessoas ficaram tão fascinadas que passavam o dia todo de lá para cá.
Desde o começo, essa linhazinha foi um sucesso incrível e as pessoas se apinhavam nela. É óbvio que supriu uma grande demanda. Em poucos anos, ela gerava grandes lucros. 11 milhões de pessoas viajavam nela no segundo ano, 3 ou 4 vezes a população de Londres na época. O sucesso do primeiro metrô encorajou o governo a aprovar planos para uma malha metroviária que servisse Londres. Mas logo, terras adequadas para túneis rasos acabaram. E as companhias tiveram que se voltar para escavações profundas usando métodos baseados no escudo pioneiro de Brunel. Em apenas 35 anos, Londres tinha produzido a primeira malha metroferroviária do mundo. Eu acho que é um tributo à criatividade dos vitorianos o metrô ter aparecido tão cedo. Já em 1863 nós tínhamos o metrô. Paris só teria o seu em 1900. Foi um feito incrível. Já no século XX, o metrô continuava sua expansão com linhas saindo da terra onde a cidade acabava. Casas brotavam ao longo das linhas de metrô. As construtoras atraíam os londrinos a sair da cidade com a promessa de uma vida idílica nos subúrbios arborizados. Os subúrbios eram muito atraentes para os burgueses. E o subúrbio, com tudo o que ele tinha a oferecer, ar puro, céu aberto, lugar para as crianças brincar, ficou de repente acessível. Era um novo conceito de vida, uma nova maneira de viver. No final dos anos 30, a população da Grande Londres atingiu 8 milhões, superada apenas por Nova York. Em pouco mais de meio século, Londres se estuplicou de tamanho e passou a ocupar 55 quilômetros de leste a oeste. Ainda era uma das maiores cidades do mundo e estava agora à beira de outro cataclisma. A Segunda Guerra Mundial submeteu Londres a uma provação que quase a deixou de joelhos. A Segunda Guerra Mundial apresentou um grande desafio a Londres. Os alemães liberaram sobre a cidade a nova forma de campanha militar do século XX, bombardeio aéreo maciço. Durante a guerra, grandes áreas de Londres foram destruídas. Mas como no passado, a cidade enfrentaria o desafio da reconstrução. Quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939, os londrinos se prepararam para o pior. Para se preparar para os bombardeios aéreos previstos, as autoridades ergueram barreiras de balões pela cidade e instalaram canhões antiaéreos em praças públicas. Faziam blackout à noite e praticavam toque de recolher. Os londrinos receberam máscaras de gás e mais de 500 mil de mulheres e crianças foram retiradas da cidade. Churchill previu que, só na primeira semana de bombardeio, haveria mais de 40 mil mortes. Ele descrevia Londres como o maior alvo do mundo. Uma valiosa vaca tremendamente gorda. Londres, em 1939, era, claro, sem a menor sombra de dúvida, a maior cidade do mundo. Havia mais tráfego no porto de Londres que em qualquer outro porto do mundo. Era a sede do judiciário, do executivo, do legislativo e do tribunal. Seria o primeiro alvo de qualquer agressor. Se você derrubasse Londres, derrubaria a Inglaterra. Era como se derrubasse a Europa Ocidental. 1939 acabou sendo um anticlímax, o ano da Guerra Falsa. E os civis britânicos escaparam ilesos da carnificina que acontecia no continente europeu. Finalmente, no dia 4 de setembro de 1940, Hitler, enfurecido pelos bombardeios britânicos a Berlim, anunciou uma nova estratégia: o bombardeio em massa das cidades britânicas. Ele prometeu riscar Londres do mapa. Londres era o alvo principal dele.
3 dias depois, aviões alemães sobrevoaram o Thames em direção aos bairros comerciais e industriais a leste da cidade. A Blitz havia começado. Os 3 primeiros dias de bombardeio deixaram 1.200 mortos e as docas de Londres em chamas. Esse inferno apavorante foi mais intenso que qualquer coisa vista em Londres desde 1666. O impacto mais contundente do assalto a Londres foi o incêndio. Mais uma vez na história de Londres, a cidade foi violentada pelas chamas que destruíram igrejas, prédios públicos, casas e ruas inteiras. Um nível de destruição imenso. Mesmo com todos esperando os bombardeios, as precauções para proteger os civis foram totalmente inadequadas. Além disso, as autoridades decidiram que os londrinos não deviam usar o metrô como abrigo. Eles temiam que Londres virasse uma cidade de homens das cavernas que não voltariam à superfície para tocar a vida. Porém, dias depois do começo das blitzes, os londrinos já tinham tomado sua própria decisão. As pessoas compravam os bilhetes para tomar o metrô, ou seja, elas podiam entrar na estação e ficar lá. O governo simplesmente se rendeu e reconheceu que não havia como evitar, e eles teriam que deixar as pessoas usarem as estações de metrô como abrigo. Imagens de pessoas dormindo no metrô entraram para a mitologia da guerra. Mas mesmo no auge das blitzes, só 4% dos londrinos passavam a noite no metrô. Existem 2 versões para como era se abrigar no metrô. Existe a versão romanceada de confraternização, tomando xícaras de chá e cantoria. Mas há pessoas que descrevem a entrada no metrô pela manhã com fedor de urina, cobertores sujos e crianças pegajosas como revoltante. Muitos outros londrinos ficaram em casa e receberam um abrigo Anderson, uma estrutura de aço ondulado que você montava no próprio jardim. Outros usaram os porões de casa, ou um dos 5.000 abrigos públicos, casas de concreto ao rés do chão. Por 68 noites seguidas, com só um intervalo no outono do hemisfério norte de 1940, a viagem ao abrigo foi um ritual para milhares de londrinos. Com o prosseguimento da guerra, as pessoas começaram a tornar os abrigos mais confortáveis. Algumas pessoas formavam bandas de música itinerantes que se apresentavam em abrigos. As pessoas levavam bebidas, mobiliavam um pouco com camas, cadeiras, enfim, tentavam se distrair durante o tempo de bombardeio. Por incrível que pareça, a maioria dos londrinos preferiu ficar na cama durante os bombardeios. Foi notável que a reação dos londrinos aos bombardeios não foi tão dramática assim. Eles não saíam de casa para brandir os punhos para os céus, nem fazer poses dramáticas e dizer que iam resistir até a morte. Nem se escondiam em pânico pelos cantos gritando. Eles continuaram vivendo impassivelmente. Os alemães esperavam que a crueldade dos ataques levasse Londres à submissão. Mas, pelo contrário, muitos londrinos reagiram, se tornando taciturnamente determinados a seguir com suas vidas diárias, aparecendo no trabalho, indo ao cinema e até comendo fora, apesar da limitada oferta de comida. As Blitz alteraram a percepção de como Londres e os londrinos eram. Eu acho que os outros cidadãos da Grã-Bretanha sempre viram os joviais habitantes da capital como meio ladinos. Eles mordem e sopram, não são dignos de confiança. Mas, de repente, a cidade de batedores de carteiras suspeitos mostra seu valor. Mostra que segura as pontas na adversidade extrema, com um sorriso nos lábios e uma canção na garganta. Dá até para rir de tudo isso. Parece meio cafona agora, mas foi o que ocorreu. É extraordinário. No dia 29 de dezembro de 1940, um grande bombardeio incendiário devastou o coração comercial da cidade. A Catedral de St. Paul escapou por um milagre. Se houve um prédio em Londres que simbolizou a determinação dos londrinos em ficar de pé, eu acho que foi a Catedral. A imagem mais dramática de todos os ataques é aquela foto incrível do domo da Catedral desenhado sobre um tapete de chamas.
A catedral sobreviveu, mas a Câmara dos Comuns, a Abadia de Westminster, os tribunais, a Casa da Moeda, a Casa da União dos Trabalhadores e a Torre de Londres foram danificadas, além de 14 das inestimáveis igrejas de Wren. Mas apesar dos imensos danos à cidade, Hitler não conseguiu abater o moral dos londrinos. Depois de um último assalto colossal no dia 10 de maio de 41, ele voltou sua atenção para longe da Grã-Bretanha para abrir uma segunda frente de batalha na Rússia. O pior havia passado. Vastas extensões de Londres foram quase que apagadas. O East End e as docas foram fragmentados. As bombas incendiárias varreram ruas e áreas inteiras do mapa. Por toda Londres havia buracos enormes onde belas casas haviam estado. Quando a guerra acabou em maio de 45, Londres foi a cidade que mais sofreu. 3,5 milhões de casas tinham sido danificadas ou destruídas. Quase 500 mil de pessoas tinham ficado desabrigadas. Dos 61 mil civis mortos na Grã-Bretanha, metade morreu em Londres. Mas assim como Charles II fizera depois do grande incêndio de 1666, alguns viram nos destroços dos ataques a oportunidade de se renovar. E mais uma vez a história se repetiu. Depois da guerra, não havia tempo nem dinheiro para reconstruir Londres como uma bela cidade planejada. Muitos prédios do pós-guerra são agressões à vista. Em tamanho, Londres foi superada por Tóquio, Cidade do México e Xangai. A Grã-Bretanha já não era uma potência mundial e por 40 anos Londres entrou em declínio. Seu sistema de transporte que tinha inspirado o mundo nunca foi modernizado. Seus grandes prédios públicos foram se desgastando. Mas em 1980, Londres começou a se recuperar. A cidade de Londres, mais uma vez, virou uma potência financeira internacional. E novos ícones se ergueram no leste. Na reta final para o novo milênio, os prédios públicos de Londres receberam um novo alento. Eu me lembro de Londres na minha infância, nos anos 70. Era um lugar triste. O rio estava morto e sujo, bem no coração da cidade. A leste, docas se decompondo e fábricas vazias. Mas agora Londres, que parecia ter deixado os dias de glória no passado, ressurgiu como fez ao longo da história. Ela se tornou um centro de moda e comércio. Londres festeja mais uma vez. Ela se tornou um destino para pessoas de todo o mundo. Nos últimos 20 anos, Londres se renovou arquitetonicamente tão bem que um lugar sujo e lúgubre está novamente cheio de prédios novos. Temos o quarteirão de torres na cidade, a Torre do Milênio, o Museu de Arte Contemporânea. Todos os nossos prédios públicos, nosso rio, a ponte Hungerford, foram renovados pela moderna arquitetura de vanguarda. Hoje, Londres ainda é uma grande cidade do mundo. A maior cidade da Europa Ocidental. Em seus 2000 anos de história, um estuário lamacento numa ilhota à beira da Europa se tornou uma grande encruzilhada global. Um caldeirão que atrai pessoas de centenas de culturas diferentes. É a cidade que eu penso que, em vários momentos da história, esteve no centro do mundo, porque o mundo todo está aqui. Não que seja uma cidade que domine as outras, e também não é a mais bonita. Muitas vezes ela é como um velho feio, mas poderoso, tolerante e aberto. É um idoso, de braços abertos. Londres sobreviveu a incêndios, revoluções, doenças e à guerra. E emergiu dele surrada, mas sem se deixar abater. Nas palavras de Winston Churchill, Londres é como um gigantesco animal pré-histórico, capaz de suportar golpes terríveis, mutilado e sangrando de várias feridas, mas conservando a vida e o movimento.